Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui. Se eu fosse perguntar para você qual era o tema central da pregação de Jesus, o que você responderia? Olha, o que Marcos diz, capítulo 1, verso 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia pregando o evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no evangelho. O tema central do ministério de Jesus era o reino de Deus. Você vai ver esse conceito, o reino de Deus e o reino dos céus, espalhado pelos 4 evangelhos, o tempo todo é citado esse termo. Então, a missão de Jesus era pregar a vinda do reino de Deus. E há muita confusão em relação a esse termo, porque a primeira coisa que você precisa entender sobre o reino de Deus é que não é um lugar, apesar de que vai acontecer num espaço geográfico, mas o reino de Deus fala sobre um tempo. Tá? Não um lugar. Talvez seria mais fácil entender se fosse o reinado de Deus. Era mais ou menos assim, havia o reino de Davi. O que era o reino de Davi? Era aquele período onde Davi reinou. Depois veio o reino de Salomão, foi aquele período que Salomão reinou. O reino de Davi e o de Salomão aconteceram no mesmo lugar, entendeu? Mas eram reinos diferentes, porque era o tempo que cada um reinou. O que é o reino de Deus? É o tempo em que Deus vai reinar sobre todas as coisas. Ele já não é o rei sobre todas as coisas? Sim, mas tem muitas coisas aqui na terra que não se submetem a ele. Agora, quando vier o reino de Deus em sua plenitude, tudo vai se submeter a ele. É isso que Jesus estava pregando. Ei, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam mudar de mente. Por quê? Porque o reino de Deus está chegando. E um grande mistério sobre o reino de Deus é o seguinte. Lucas capítulo de número 11, verso número 20, diz assim, olha: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Quando um homem forte e armado guarda a sua casa, os seus bens estão em segurança. Mas chegando o outro, mais forte do que ele, e vencendo-o, tira-lhe todas as armas em que confiava e reparte os bens que tomou. O que é mais doido sobre o reino de Deus é que, em sua plenitude, ele é um conceito do futuro. O reino de Deus ainda vai vir, entendeu? Em sua plenitude. Mas você precisa entender que o que Deus fez foi pegar o rei desse reino lá no futuro e fazer com que ele invadisse a era presente. Ele pegou esse rei lá do futuro que vai reinar sobre todas as coisas e fez esse rei nascer aqui. E essa parábola que Jesus usa representa isso. Ele vai dizer, olha, tinha um homem valente, tá, que cuidava da sua casa, que é o que a presente era, e aí chegou alguém mais valente do que ele, invadiu a casa dele, amarrou ele, tirou as armas dele e roubou os bens dele, pegou aquilo que estava sob o domínio dele, que é você que está me assistindo. Então, Satanás não tem mais o poder total de dominar sobre a sua vida. Por quê? Porque Deus o amarrou e agora o poder dele é limitado. Ele só pode agir nos filhos da desobediência, porque aqueles que estão em Cristo, ele não pode tocar na vida deles sem a permissão de Deus. Então, o que Deus fez? Pegou esse rei lá do futuro e fez com que ele invadisse essa era e começasse a pregar esse reino que seria estabelecido na terra. E aqueles que acreditam nessa mensagem, eles começam a viver o reino de Deus desde agora. Eles começam a experimentar aquilo que vai ter no reino de Deus desde agora. São apenas relances, não é na sua totalidade. Mas, por exemplo, quando Jesus chegava num cego e curava ele, era como se ele estivesse dizendo, ei, no meu reino não há cegos, então veja, para que fique provado que o reino de Deus está entre vós. Quando ele chegava diante de um endemoniado, ele expulsava o demônio, como que dizendo, ei, no meu reino não há endemoniados. Então, para vocês verem como o reino de Deus chegou, seja liberto, e o demônio saía, porque ele passava pregando o reino de Deus. Ok, a pergunta então é, e quando esse reino virá em sua totalidade? E a resposta é quando esse evangelho do reino de Deus for pregado em todas as nações. A palavra de Deus diz, então virá o fim. Qual é o nosso papel? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Qual é o nosso papel? Propagar o evangelho do reino de Deus. Falar a todos que a gente puder
aqui no Brasil e em todas as nações, que o reino de Deus é chegado e aqueles que se arrependerem e vierem para Cristo já vão começar a viver a vida do reino desde já, porque aonde o rei está, o reino dele chegou. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você apertar no joinha aí embaixo. Também deixe seu comentário com temas que você quer que a gente aborde, com aquilo que Deus falou com você. E claro, se inscreva no nosso canal para receber as notificações aí dos vídeos novos. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.